Fala pessoal, primeiramente quero dar boas-vindas a vocês aqui pro meu canal no YouTube. Lá no ano de 2024, né, trouxe bastante conteúdo lá no Instagram, né, no meu perfil no Instagram. Vou deixar inclusive, né, o arroba aí para vocês aqui na descrição. Mas para esse ano de 2025, pessoal, quero estar atuando também aqui no YouTube, trazendo conteúdo para vocês. Espero que vocês possam aproveitar. Quero pedir aquele apoio, né, para se inscreverem aí no canal, dar aquela força. Vou deixar links aqui, a gente tem lá a comunidade de automação industrial do chão à nuvem. Vou deixar os links aqui dos treinamentos também na descrição. E esse é meu primeiro vídeo, pessoal, né? Nesse vídeo a gente vai tratar aqui de um assunto bem interessante. É uma aula que inclusive faz parte de um dos nossos treinamentos. E o assunto é as OBs, né? Nós vamos falar das OBs lá dentro do Tia Porto, beleza? Então, vamos pro vídeo e deixo aqui o meu muito obrigado, pessoal. Bom, pessoal, nessa aula nós vamos fazer um overview aí pelas famosas OBs aqui no Tia Portal, tá? Bom, quando a gente cria aqui um dispositivo, né, adiciona um dispositivo no nosso projeto, ele já vem aqui default, né, de forma automática, dentro de Program Blocks, com uma OB, tá? O nome dela é main e ela se chama, né, vem com o endereço aqui OB1. Observe que eu tenho ela para ET200SP, tenho ela aqui para o S7 1200, tá? E tenho ela também aqui para o 1500, OB1. Nós criamos, né, uma lógicazinha bem simples aqui na OB1 do S7 1200, tá, pessoal? A gente nem tinha falado sobre as OBs, mas eu acabei me adiantando aqui para a gente testar lá a nossa integração com o Simumatic, tá? O que acontece, pessoal? Essa OB1 aqui, que já vem default, ela permite que a gente possa rodar um programa cíclico, tá? Então, ela vai, sempre que tiver um scan do PLC, né, ou seja, sempre que o PLC entrou para Start, né, ele vai começar a executar toda a minha lógica que está aqui dentro da OB1 de forma cíclica. Quanto maior o meu programa na OB1, mais tempo ele vai levar para poder executar esse programa. A OB1 ela não tem a característica de determinar um tempo específico para a execução do programa. Ele vai pegar aqui da primeira network e vai executar até acabar. É claro que a gente pode monitorar, né, esse tempo e inclusive tomar ações caso esse tempo aqui de scan, de ciclo, ultrapasse o que a gente prevê, tá? Então, qual que é a função da OB1? A OB1, se a gente olhar aqui, ó, vamos adicionar um novo bloco, nós temos os Organization Blocks, né, que são os OBs, tá? Então, percebam que a OB1 ela é do tipo Program Cycle, tá? Então, nós vamos ter aqui os tipos de OBs. A OB1, ela é do tipo Program Cycle. Tanto que se eu posso criar uma outra OB do tipo Program Cycle, eu escolho a linguagem, tá? Percebam que ela default já vem como ladder, tá? Mas eu posso criar uma nova OB. Ela não mais vai ser a OB1, porque a OB1 já existe. Eu poderia colocar aqui um número para ela, ou deixar de forma automática, tá? Então, se eu crio aqui, ó, olha, ele criou aqui uma main 1 OB 123. Ela é do mesmo tipo que a OB1, tá? Então, é importante entender isso, tá, pessoal? O OB1 em si, né, esse nome OB1, ele está associado aqui a um tipo de OB, tá bom? Então, ele já vem default com OB1. Tanto que se eu deletar esse cara aqui, ó, deletei, vou deletar esse aqui, deletei. Ó, não tenho nenhuma OB. Se eu coloco para adicionar uma nova OB, ó, a Program Cycle vem com o número 1, tá? Vou dar um Ctrl Z aqui só para voltar a nossa OB, beleza? Então, é importante entender o tipo da OB, tá? Não especificamente o número dela, porque eu poderia, por exemplo, ó, vou fazer aqui de novo, ó, deletei ela, vou criar uma OB do tipo Program Cycle, que vai executar o meu programa, e vou chamar ela de, por exemplo, 22. Na verdade, ó, ele tem até um range aqui, ó. Eu posso escolher um ou acima do 123, né? Porque ele tem endereços reservados. Então, eu poderia pôr o 120,
5. Pronto. Criei aqui uma OB main, que vai executar o mesmo processo da OB1, né? Vai executar o meu programa de forma cíclica aqui, só que ela chama OB 125. Então, não se prendam ao fato de ser OB1, tá? O importante é ela ser do tipo... Vou dar um Ctrl Z aqui, ver se eu volto a minha OB original. Tá. Ela é do tipo Program Cycle, ou seja, vai executar o meu programa de forma cíclica, vai executar minhas instruções, tá? E de forma geral, né, as OBs servem para isso, tá, pessoal? Para executar os nossos programas, os nossos códigos. Eu poderia, por exemplo, né, desenvolver um programa todo aqui na OB1. Poderia, né? Ela vai executar o meu programa. Não consideraria uma boa prática, né, a não ser que seja uma lógica muito simples. Geralmente o que a gente faz é criar as nossas lógicas num outro bloco, tá? Que é o bloco, né, tanto o FC quanto o FB, né? Então a gente vai estar utilizando o FCs e FBs para desenvolver aqui o nosso código. E na OB a gente faz as chamadas desses blocos. Isso é uma boa prática, né? Uma forma mais convencional, né? Dificilmente você vai ver aí um software todo na OB1, né? Não é uma boa prática, né? Não fica muito bem estruturado, né? Bom, de todo modo, funcionaria, né? A função da OB1 é essa, é executar tudo que está aqui. Quando eu coloco as chamadas para as minhas FCs, para os meus FBs, enfim, todo o restante do meu código, né? Isso vai sendo executado aqui. Ela faz a função de uma main task, né? De uma task principal aqui. Bom, temos outras OBs também, tá, pessoal? E aí, por exemplo, né? O que eu vou falar sobre algumas, né? São várias OBs, como vocês podem perceber, né? Levaria muito tempo para testar cada uma delas. Muitas eu nunca utilizei, vocês provavelmente não vão utilizar. Vou apenas comentar aqui as principais e outras aqui que realmente são muito importantes, tá? Quando a gente pega a startup, ela é bem interessante, porque ela vai executar, pessoal, só no primeiro, no momento em que a CPU vai para start, tá? Então imagina que a CPU está em stop e vai para start. Naquele primeiro momento ele vem e executa essa OB startup. Depois que ele executa a startup, aí ele entra no program cycle. Então, por exemplo, se eu tenho alguma questão de alguma configuração de inicialização, eu posso colocar aqui dentro da OB startup. Ele vai executar somente uma vez, tá? Só quando essa mudança de stop para start da CPU, depois ele vai para a OB Program Cycle e vai ficar ali na OB Program Cycle, certo, pessoal? Né? Eu posso criar ela aqui, por exemplo. Ela vem já automático como senha. É interessante sempre usar os endereços automáticos, tá, pessoal? Vocês viram que eu tentei até pôr o endereço, ó. Se eu coloco aqui, ó, ele não me permite, ó. Então já é tudo bem definido aqui os endereços. Então, ó, seria, por exemplo, a OB100, tá? Ela vai, tudo que está aqui dentro, ó, perceba que eu criei ela em ladder também. Tudo que está aqui dentro vai ser executado só nesse instante em que a CPU vai para start, de stop para start, tá, pessoal? Bom, outras OBs que são interessantes, tá? A gente tem a OB Time Delay Interrupt. Essa OB você vai criar, né? Vai ter um temporizador, tá? É uma função específica, tá? Que é essa srtdint. Mas, de modo geral, imagine que vai ter um temporizador. Quando esgotar esse tempo, ele executa, tá? Essa OB. E nós temos também o Cycle Interrupt. Essa aqui é muito interessante, tá, pessoal? Tá? Então, a Program Cycle, né, que vem como OB1 inicialmente, ela é, né, sem dúvida alguma imprescindível, né? Para rodar o nosso programa. A startup também é bem interessante para você rodar alguma inicialização ali, né? Você conseguir rodar algo sempre que partir para o CLP. Essa Time Delay Interrupt né, vai muito depender da sua aplicação. Mas essa Cyclic Interrupt é muito importante, pessoal. Por quê? Porque ela permite que nós definamos, né? Podemos definir um tempo de ciclo específico, tá? Determinado. Então, por exemplo, eu posso criar uma OB de 100 milissegundos. E aí o PLC vai executar aquela OB a cada 100 milissegundos de uma forma determinada. Porque lá na OB1, no Program Cycle, eu fico dependendo do tamanho do meu código, por exemplo, enfim. E eu não vou ter sempre o mesmo padrão,
né, no meu scan. Posso ter alguma variação ou outra. Já aqui não. Então a OB30, né, eu posso definir. Então, ó, criei a OB30, ela é muito interessante, por exemplo, pessoal, para rotinas de controle, para você colocar um PID, por exemplo, né? Não, a gente não coloca um PID direto na OB1, né? A gente cria uma OB cíclica, determino, né, um tempo de ciclo para ela. No caso aqui eu tenho uma de 100 milissegundos, eu posso renomear, tá? Isso daqui, então eu poderia chamar aqui de... por exemplo, se é um PID, né, eu posso pôr aqui o nome PID, enfim. E observem que, né, se eu venho aqui em propriedades, né, eu tenho aqui o tempo de ciclo dela. Deixa eu ver aqui. Aqui. O tempo de ciclo, 100 milissegundos. Eu posso criar outra OB cíclica, né, de 500 milissegundos, por exemplo, ou 300 milissegundos. Aí ela já vem com o nome 31 aqui. Posso mudar a linguagem, tá, pessoal? E aqui eu ponho o nome dela, tá? Então, aqui eu poderia colocar assim, OB 500 milissegundos, por exemplo, né? Enfim. Bom, além dessa... Então, pessoal, só recapitulando, a OB cíclica aqui, ó, ela vai executar nesse tempo. Então, ele vai estar executando a OB1 aqui, né, de forma cíclica. Porém, sempre que eu tiver, né, aquele tempo específico para executar essa OB cíclica aqui, eu saio da OB1, executo aqui o que eu preciso, volto para a execução do meu programa, tá? Então, com isso, a gente garante, né, que essa OB vai ser executada daquele tempo que a gente determinou. Muito interessante para PIDs, tá, pessoal? Bom, mais OBs, nós temos uma que é de Hardware Interrupt. Então, de acordo, né, vamos criar uma aqui, ó, para vocês verem, ó. Põe lá, vai ser a minha OB40. Então, vou pôr o nome dela aqui, ó. Vou chamar assim, ó, interrupção hardware. Como é que eu defino, pessoal? Sempre, por exemplo, se eu tiver uma entrada digital, essa entrada digital pode ser o trigger, ou seja, pode ser a chamada para essa OB, tá? Eu defino isso no meu hardware, por exemplo. Se eu venho aqui no meu device configuration, aqui do S7200, e eu tenho aqui, ó, deixa eu ver aqui nas minhas DIs, ó. Então, por exemplo, o canal 0, DI 0.0, tá? Observem que eu tenho aqui, ó, Enable Failing Edge. E aqui, ó, estava até ticado já Enable Rising Edge, tá? O que é Rising Edge Detection, pessoal? Ele vai detectar a borda de subida da minha entrada digital. E o Failing Edge vai detectar a borda de descida, tá? O que é essa borda de descida, né? E borda de subida. Ó, imagine que eu tenho aqui, ó. Eu tenho lá o meu sinal, a minha entrada digital, tá? Essa entrada digital é 0 ou 1, certo? Então, imagine que ela está vindo aqui em 0. Opa, o sensor atuou, ela vai para 1, tá? Esse sensor vai ficar atuado por um tempo, certo? Por mais que seja um processo rápido, seja milissegundos ali, mas esse sensor vai ficar atuado. E depois esse sensor vai deixar de ser atuado, por exemplo, e ela vai para 0. Então, esse é o comportamento normal aqui de uma entrada digital, né? Aqui em 0, o sensor atuou, foi para 1. Ficou um tempo atuado, depois deixou de ser atuado, vai para 0, tá? Quando a gente tem esse, vou até pôr uma cor diferente aqui, ó. Quando a gente tem isso aqui, ó, esse processo aqui, ó, a gente chama de borda de subida ou Rising Edge. Quando a gente tem esse processo aqui, ó, a gente tem a borda de descida ou Falling Edge, tá? Então, aqui basicamente ele está dizendo isso, tá? Eu posso escolher entre a borda de subida ou a borda de descida. Se eu escolher a borda de subida aqui da minha entrada 0, ele fala, ó, o evento é esse, o nome do evento, posso mudar isso aqui ou não. E qual que vai ser a minha interrupção de hardware? Olha, eu tenho lá a minha OB40 que eu criei. Se eu não tivesse criado ela, não teria nada aqui. Eu posso selecionar ela. E aqui, inclusive, eu posso colocar um nível de prioridade. Aqui eu tenho a opção de 2 a 26, tá?
quanto maior esse número aqui, maior a minha prioridade. Por que serve essa prioridade? Se eu tenho eventos que ocorrem ao mesmo tempo, tá? Para uma chamada de... Por exemplo, se eu crio, né, uma outra situação que ocorre ao mesmo tempo para uma chamada de uma OB, o sistema, né, a CPU vai avaliar qual é mais prioritária, né, o que vai ser executada primeiro. Então, esse nível de prioridade serve para isso, para definir qual OB vai ser executada primeiro, no caso de houver uma simultaneidade aí na chamada de OBs, tá? Da mesma forma, eu posso utilizar o falling edge aqui para fazer a chamada da OB. Essa é a OB de interrupção de hardware, tá, pessoal? Temos outras OBs ainda. Temos OBs aqui, ó. Esse cara aqui é uma OB que é chamada quando o tempo de ciclo da CPU é ultrapassado, tá? O scan. Então, você pode ficar monitorando isso. Isso é configurado na CPU. Aqui, ó, lá na CPU você tem aqui, ó, cycle. E aqui você pode, ó, definir um tempo mínimo para eu poder executar as OBs, tá? Eu posso estar monitorando isso e se ultrapassar, você pode chamar uma OB de error aqui, né? De time error interrupt, tá? Você pode sinalizar isso, gerar um alarme, enfim. Nós temos também aqui uma de diagnóstico, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um erro, né? Se eu tenho módulos lá no meu cartões, enfim, na minha CPU, e eu tenho um erro, né? Percebam que são módulos que precisam ter a capacidade, né, de diagnóstico. Então, eu tenho um erro lá no meu cartão, enfim. Eu posso chamar essa OB, né? Essa OB entra sempre que eu tiver, né, esse diagnóstico. Bom, tenho outras aqui relacionadas à falha, né? Por exemplo, se eu tenho uma falha aqui no meu rack. Essa aqui, né, se eu removo ou adiciono um cartão, eu posso chamar essa OB. E já são OBs que vai depender muito da aplicação, tá? E não são tão usuais. Tem essa aqui também, que você pode escolher um tempo, né, um horário do dia para chamar essa OB, né? Um tempo específico ou periódico. E, pessoal, outras OBs aqui não tão usuais. E, por fim, nós temos OBs aqui relacionadas, né, a motion control, tá? Bom, isso foi um overview aqui das OBs. É importante ter esse conceito, tá, pessoal? E entender que, ó, vamos falar das principais. Temos a Program Cycle, que é a famosa OB1. Essa startup é legal. E a Cyclic Interrupt também são muito importantes, tá? Hardware Interrupt, uma hora ou outra você pode precisar. E essa de diagnóstico aqui é interessante também. Essas duas de diagnóstico. Bom, eu consideraria essas as principais aqui. Né, as mais comuns, tá, pessoal? Isso falando de aplicações convencionais, né? É claro que aplicações de motion control, por exemplo, você tem aqui OBs específicas. Beleza, pessoal? Bom, era isso que eu queria falar sobre OBs, tá? A gente tem a nossa OB1 aqui, e a gente criou, né, aqui de forma direta o nosso código. Percebam que eu posso criar, posso deletar tudo isso aqui, criar uma nova OB, e basicamente é isso que a gente vai fazer, tá? Eu vou até deletar tudo isso aqui, ó. Esse código aqui a gente fez só para testar lá, não tem problema. Vou deletar tudo isso aqui. E vamos criar a nossa OB, tá? Ó, Program Cycle, vamos chamar ela, a gente pode mudar o nome. Vamos chamar ela de rotina principal. Beleza? Podemos criar em ladder, em FBD ou SCL, tá, pessoal? Nós vamos falar sobre as linguagens na próxima aula. Vou criar ela aqui em ladder mesmo, sem problemas. Está aqui a nossa rotina principal. Beleza, pessoal? Bom, fechamos então essa aula aqui falando de OBs. E aí, na sequência, na próxima aula, a gente já fala sobre as linguagens que a gente tem acesso aqui dentro do TIA Portal. Isso vai variar de CPU para CPU também, para a gente logo entrar com a mão na massa mesmo aqui em questões de código. Beleza, pessoal?